Não façamos da prece um ritual. Realmente é o meio que nós temos agora de nos levar. Fique à vontade, se desejar cerrar seus olhos ou faça, porque agora é o momento divino, e que nós, alçando esse pensamento, sentindo com a força do coração a necessidade de sermos acolhidos pela espiritualidade amiga, de uma forma amorosa, complacente, e entende todos os nossos problemas. Por isso, neste momento nós dizemos: Senhor da vida, obrigado por tudo que Tu nos concede, seja nas existências anteriores e principalmente pela Tua misericórdia, neste momento em que estamos encarnados neste planeta, juntamente com todos os afetos e os desafetos, para podermos evoluir moralmente, reparando os males de outrora e fortalecendo os amores que hoje estão conosco. Sabemos, Senhor, que ainda somos inferiores moralmente, mas pelo amor de Jesus, que veio nos ensinar como fazer essa caridade incondicional, nós só temos a agradecer e esperar que, através do consolo que Tu nos concede, o fortalecimento da nossa fé renove a nossa esperança da grande transformação que todos necessitamos. Obrigado, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então nós temos a satisfação hoje de contarmos com Thales Teixeira Júnior, que ele é do Casa Espírita Allan Kardec de Itajaí, que vai nos falar justamente sobre o conhecimento como talento divino. E que Jesus te abençoe. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E a nossa proposta na noite de hoje é fazermos uma breve reflexão sobre o conhecimento como um dos talentos que Deus nos oferece, o conhecimento como um talento divino. E queremos iniciar relembrando a parábola dos talentos. Certamente é do conhecimento de todos que Jesus disse que Deus, que o Senhor, opera como o dono de uma propriedade, um homem rico, que pretendendo viajar, chamou 3 dos seus empregados para depositar na mão deles as suas riquezas. Lembremos que na época de Jesus não haviam bancos, as riquezas eram guardadas em casa, as moedas de ouro eram guardadas em casa. Então esse homem que ia viajar para fora do seu país, chamou 3 desses empregados e entregou para eles uma certa quantidade das suas riquezas, chamadas de talentos, conforme a capacidade de cada um. Ao primeiro dos seus empregados, ele entregou 5 talentos. Ao segundo empregado, ele entregou 2 talentos. E ao terceiro empregado, ele entregou 1 talento, para que esses empregados guardassem a fortuna e lhe restituísse ao retorno da sua viagem. Retornando da sua viagem, este homem chama os seus 3 empregados para tomar-lhes conta. O primeiro empregado diz: Senhor, eu investi, eu trabalhei com aqueles 5 talentos que me confiaste, ganhei com isso, e agora lhe devolvo não 5 talentos, mas 10 talentos. O Senhor ficou muito feliz, chamou aquele empregado de fiel, de trabalhador, e disse: fizeste bom proveito, boa utilização das pequenas coisas que eu te confiei, ficarás comigo para as grandes coisas. Chamou o Senhor o segundo empregado, que da mesma forma se dirigiu ao seu patrão dizendo: Senhor, me entregaste 2 talentos, e eu também trabalhei com esses 2 talentos, e lhe devolvo agora 4 talentos. O Senhor ficou feliz
da mesma forma que ficara feliz com o primeiro empregado e colocou ao seu lado aquele bom e fiel servo. Mas o terceiro empregado disse assim: Senhor, sabendo que és um homem muito rígido, muito severo com quem falhas contigo, fiquei com medo de perder aquele talento que me confiaste. Por isso o enterrei. E hoje, com o seu retorno, desenterrei aquele talento e agora o devolvo. Aquela única peça, aquele único talento, estou lhe devolvendo agora. O Senhor ficou bastante irado, bastante decepcionado com aquele empregado, chamou-o de mau servo, de servo infiel, arrancou aquele talento daquele empregado, entregou aquele a quem ele havia confiado 5 talentos e despediu aquele empregado para que ele fosse para o olho da rua, onde há ranger, onde há muita dificuldade. Essa é a parábola que Jesus nos deixou há 2000 anos, dizendo que é dessa mesma forma que Deus opera conosco, que Deus trabalha conosco. O que Jesus efetivamente quis dizer com isso? Passados 2000 anos, muitas vezes não conseguimos compreender o que efetivamente são esses talentos a que Jesus se referiu. E qual é a moral dessa história? Já que temos um empregador, um dono de terras, não é? Um patrão que manda aquele empregado que não cumpriu com a sua tarefa, com a sua expectativa, manda para um mundo de muita dificuldade. O que Jesus efetivamente quis trazer como mensagem para todos nós? Podemos dizer muito bem que esses talentos a que Jesus se referiu são todas as oportunidades que nós recebemos, especialmente aquelas oportunidades que nós recebemos enquanto estamos reencarnados. São as oportunidades que nós recebemos hoje, espíritos que hoje estamos sob a experiência reencarnatória. São as oportunidades que nos surgem ao longo da vida, mas que, como tudo que é dado, está sujeita à lei de ação e reação, como tudo na obra de Deus. Deus opera, Deus governa, Deus se manifesta a partir de leis divinas, de leis que Ele cria e regem todo o universo. Temos várias leis e que estudamos detalhadamente na doutrina espírita. Vamos ter a lei do progresso, que faz com que tudo na obra de Deus vá sendo impulsionado para frente, vá sendo retirado do ostracismo, da comodidade, da inércia e vá sendo projetado para frente, quer pelo amor, quer pela dor. Não é assim que acontece? Se nós olharmos para toda a obra divina, não só para nós, mas para tudo que existe na obra de Deus, nós vamos verificar um constante progresso se operando, seja aqui no planeta Terra, nesse universo que nós ainda não conhecemos a sua grandeza. Existe a lei de ação e reação, que faz com que a toda causa gere um efeito, a toda a ação nós tenhamos uma reação em igual proporção e em igual intensidade. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, todos os nossos pensamentos, eles geram uma consequência, positiva ou negativa, a partir do seu teor. Vamos lembrar de uma outra lei, a lei de amor, que inunda todo o universo, que inunda toda a obra de Deus e que vai promovendo aos poucos uma grande harmonia
entre tudo que existe na obra de Deus. Então vejam que se nós analisarmos todas essas leis, nós vamos encontrar aí a materialização dos próprios atributos divinos, porque Ele coloca os seus atributos em toda a sua criação. E para nós espíritas, há muito tempo, desde o primeiro momento em que nos deparamos com essa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora, nós ouvimos falar da lei de ação e reação, trazendo consequência para os mínimos atos, para os mínimos pensamentos. Mas o que a doutrina espírita, o que o espiritismo efetivamente pode trazer como mais um talento em nossas vidas? Se hoje estamos em uma casa espírita, se nós hoje temos acesso a uma bibliografia espírita, a palestras, se nós temos contato com pessoas que vêm nos falar sobre o espiritismo, isso causa um impacto X na vida de cada um de nós. Será que nós efetivamente já conseguimos mensurar que impacto é esse? O que a doutrina espírita está trazendo para todos nós, enquanto mais uma oportunidade que nós estamos recebendo durante esse processo reencarnatório? A doutrina espírita, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, vai nos dizer, vai nos situar enquanto espíritos imortais. Mas ora, não é a doutrina espírita, não foi a doutrina espírita que inaugurou a ideia de que somos espíritos imortais, não é isso? Praticamente todas as religiões falam que com a morte física deste corpo frágil, deste corpo de carne e osso, algo sobrevive, uma essência sobrevive. Podemos chamar de alma, podemos chamar de espírito, podemos dar uma outra denominação a essa essência que sobrevive à morte do corpo físico. Portanto, não foi com a doutrina espírita que chegou à humanidade a ideia de alma imortal. Só que a doutrina espírita, ela vai um pouco mais além do que aquilo que as religiões costumeiramente já falavam à época da codificação espírita. A doutrina espírita vai nos dizer que esta alma imortal, que este espírito, ele tem a sua existência principal, ele é oriundo do plano espiritual, de onde esse espírito sai para ter uma passagem transitória, temporária, enquanto reencarnado. É exatamente essa a condição em que nós estamos vivendo hoje, estamos experienciando atualmente, como espíritos imortais. Ou seja, nós que tivemos uma pré-existência já como espíritos imortais, estamos apenas vivendo uma experiência num corpo de carne e osso. E que este corpo de carne e osso sucumbindo, falecendo, este mesmo espírito que já era pré-existente, vai prosseguir na sua jornada. Vejam que a nossa referência, ela muda completamente, porque a visão que se tem a partir daí, não é a visão de que nós somos homens e que vamos um dia nos tornar espíritos. Não. A visão que a doutrina espírita nos dá é que nós somos espíritos e que hoje estamos como homens. É interessante. Mas se nós fizermos essa pergunta, nós somos seres humanos? Que resposta vem de imediato à nossa memória, à nossa consciência? Nós somos seres humanos? À luz desta reflexão, nós vamos encontrar uma resposta talvez inusitada, de que nós não somos seres humanos.
nós estamos seres humanos, porque nós somos espíritos imortais e que estamos animando um corpo da espécie Homo sapiens sapiens, que é a espécie da natureza em que nós estamos durante este processo reencarnatório. E é uma mudança de visão completamente diferente, porque há uma tendência natural a todos nós reencarnados de olharmos o mundo, de filosofarmos sobre o mundo a partir da percepção dos nossos 5 sentidos. Então nós vamos enxergar o mundo a partir destes olhos, dos olhos físicos, dos olhos do homem, dos olhos do Homo sapiens sapiens, que vai perceber o seu ambiente materializado, dessa forma materialmente grosseira que nós conseguimos captar. Mas essa é a percepção decorrente desse estágio temporário. Já à luz daquilo que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos começar a enxergar o mundo a partir dos olhos do Espírito. E a partir dos olhos do Espírito, tudo o que nos interessa do ponto de vista material perde o seu valor, perde a sua importância. Por quê? O que é importante para o Espírito? As coisas do Espírito. O que é que eu preciso acumular enquanto bagagem do ponto de vista espiritual? Tudo aquilo que eu puder levar na bagagem do Espírito. Ou seja, é praticamente tudo aquilo que eu deixo quando este corpo frágil de carne e osso morre. Porque o Espírito, ele vai levar uma bagagem que não diz respeito a este mundo material em que nos encontramos. E um outro apontamento que nós queremos fazer nesta noite é de que nós, espíritos, fomos todos criados simples e ignorantes. Todos nós partimos exatamente do mesmo ponto, como se fôssemos uma folha em branco de papel, cuja história começou a ser escrita num primórdio muito distante, e que vamos escrevendo linha por linha a partir das nossas experiências, quer aqui, enquanto reencarnados, quer a partir das experiências que temos no mundo espiritual. Sim, porque no mundo espiritual nós também progredimos. Aliás, o mundo espiritual que é o verdadeiro mundo do espírito, que é o principal mundo para o espírito. Um mundo esse que é um mundo muito parecido, muito semelhante a esse mundo que nós percebemos pelos nossos sentidos humanos. Aliás, dizem os espíritos que este mundo material é uma cópia imperfeita daquilo que existe no mundo espiritual. Fomos criados simples e ignorantes. E isso quer dizer o quê? Que não existem espíritos privilegiados ou espíritos que foram abandonados pelo Criador. Porque quando olhamos as nossas diversidades, muitas vezes somos tentados a pensar desta forma. Mas por que aquele tem uma mente tão brilhante? Por que aquele tem uma saúde tão impecável? Por que aquele é tão bonito? Por que aquele não é? Por que aquele tudo assiste e aquele outro não? Será que existe um Deus que privilegia ou que esquece outros? É lógico que não. O Deus que a doutrina espírita nos apresenta é um Deus justo, é um Deus bom e é um Deus misericordioso. E que trata todos os seus filhos exatamente da mesma forma. E que essas aparentes diferenças que existem entre nós, nada mais é do que a representação, do que a constatação das
etapas diferentes que todos nós estamos atravessando, estamos vivendo. Tivemos uma origem igual, mas é o andar de cada um, é o esforço de cada um, é o tempo de caminhada de cada um que vai nos tornando diferentes ao longo da caminhada. No capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas, nós vamos encontrar um texto, o Advento do Espírito de Verdade, onde um Espírito que se auto-intitula, que se autodenomina como o Espírito de Verdade, nos traz uma mensagem lindíssima. E todos aqueles que vão estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, aliás, começando justamente pela integralidade desta mensagem contida lá no capítulo 6, no título O Cristo Consolador, vão verificar que esse Espírito, que se intitulou lá na codificação como Espírito de Verdade, é o próprio Cristo trazendo a sua mensagem na codificação. O Espírito de Verdade, ou seja, Jesus Cristo, vai nos trazer a seguinte frase: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos essa frase na doutrina espírita? Amai-vos, mas também instruí-vos. E chamamos atenção para uma outra frase maravilhosa que vem completar a frase de Jesus, nos dita por Allan Kardec na obra O Consolador, nos dita por Emmanuel, na obra O Consolador, que nos fala assim: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. O sentimento é uma asa e a sabedoria é a segunda asa. Vejam só. Espírita, amai-vos e instruí-vos. O sentimento e a sabedoria. O que Emmanuel e o que o Espírito de Verdade querem nos chamar a atenção com isso? Que não basta que nós despertemos todos os sentimentos nobres, que nós desenvolvamos todas as potencialidades ligadas aos sentimentos nobres. Não basta isso. Para que nos desenvolvamos de uma forma completa, para que nós, as almas, decolem para esse voo rumo à condição de espírito puro, é necessário que nós despertemos os sentimentos nobres, mas é necessário também que nós nos instruamos, que nós adquiramos o conhecimento, desenvolvamos a sabedoria. Aliás, sabedoria o que é? É a aquisição do conhecimento. É a aquisição do conhecimento a partir de determinadas vivências, que vão permitir com que esse conhecimento seja da melhor forma possível aplicado às nossas situações. Então, para que nós efetivamente nos desenvolvamos enquanto espíritos imortais, é necessário que nós tenhamos todos os sentimentos capazes de levar à prática do amor, mas que nós também tenhamos o conhecimento que vai nos tornar aptos a colaborar com a obra de Deus. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Espíritas, desenvolvei os sentimentos nobres, mas também o conhecimento na busca da sabedoria. O conhecimento hoje, para a humanidade, ele aparece como mais um talento divino, como mais uma oportunidade que Deus nos oferece neste momento da nossa caminhada espiritual. Vivemos na era da informação,
Vivemos na época do conhecimento. Hoje, nós, cada um de nós, temos acesso a toda a informação, a todo o conhecimento que a humanidade foi capaz de reunir ao longo da sua existência. Não é verdade? Se nós arrancarmos dos nossos bolsos este pequeno aparelho, se nós nos depararmos diante de equipamentos como este aqui, mesmo que nós não tenhamos essa disponibilidade, nós vamos buscar lá, junto aos nossos filhos, junto aos nossos sobrinhos, nós vamos buscar lá na biblioteca pública, nós vamos buscar aqui na casa espírita, porque ela dispõe desse tipo de equipamento, e nós vamos buscar lá na internet a resposta para qualquer questionamento que nós tenhamos, porque através da rede mundial de computadores, nós temos acesso a informações que até pouquíssimas décadas, pouquíssimos anos, muitas vezes era restrito a pequenos grupos, a grupos de iniciados em determinadas doutrinas, em determinadas filosofias, em determinadas religiões, a pessoas que muitas vezes recebiam esse conhecimento por escritos muito antigos, guardado a 7 chaves, ou pela informação transmitida verbalmente, e aquilo ficava adstrito a pouquíssimas pessoas. E hoje, pela internet, nós vamos ter acesso a informações ultra secretas, de forças militares, de países de primeiro mundo. Não vamos talvez achar essas informações na internet convencional, pesquisando no Google, mas nós vamos achar numa internet não convencional, como a Deep Web, a tal da internet profunda, onde os hackers conhecem muito bem, e nós vamos achar toda e qualquer informação que a humanidade tenha produzido. O que isso efetivamente significa nas nossas vidas hoje? Será que nós vamos utilizar esses equipamentos como efetivamente um talento que Deus nos oferece? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esses equipamentos efetivamente representam uma ferramenta para a nossa instrução, ou eles têm servido para apenas futilidades, para apenas serem ferramentas para a divulgação da nossa sensualidade, a divulgação da nossa vaidade, a divulgação de coisas de menos importância para o espírito? Ou efetivamente nós estamos utilizando esses recursos para o nosso crescimento enquanto espíritos imortais? O que diz lá na parábola? O que Jesus disse na sua parábola? Qual é a mensagem que está na história contada por Jesus? Que nós precisamos multiplicar os talentos que nós recebemos. Não é isso que Jesus nos propõe? Jesus nos propõe com a sua história que nós estejamos atentos, porque estamos recebendo talentos, estamos recebendo oportunidades preciosíssimas e não podemos enterrá-las num buraco. Nós precisamos fazer produzir esses talentos. Como isso atinge a nossa vida neste momento? Como que a doutrina espírita nos chega como um talento, nos provocando uma reflexão enquanto espíritos imortais? Conhecer a doutrina espírita, estar no movimento espírita, ter acesso ao conhecimento espírita, ter acesso ao conhecimento convencional, ao conhecimento que está aí, a partir dos meios de comunicação, a partir da internet,
a partir desses pequenos equipamentos que nós levamos no bolso, são talentos, são oportunidades para que nós despertemos o quê? Nesses espíritos imortais que nós somos. Utilizamos essa internet para quê? Para multiplicar o nosso conhecimento, para despertar os nossos sentimentos nobres, ou não estamos utilizando absolutamente para nada essas oportunidades? Enterrar o talento, na proposta da parábola de Jesus, é desencarnar da mesma forma como nós encarnamos. É terminar este processo reencarnatório sem ter construído algo na nossa bagagem espiritual. Eu vim até agora com uma determinada bagagem espiritual, com determinadas potencialidades desenvolvidas, com determinado conhecimento, com determinada sabedoria reunida. Mas terminar essa reencarnação com esta mesma bagagem significa incidir naquele mau servo que enterrou o seu talento e que termina essa reencarnação se apresentando da mesma forma com que aqui começou. Vejam que interessante. Passados 2000 anos, talvez hoje, à luz da doutrina espírita, dessa concepção clara que a doutrina espírita nos oferece de espíritos imortais reencarnantes, nós vamos efetivamente compreender as palavras de Jesus. E compreender que precisamos dar uma aceleração neste processo reencarnatório, para que nós não sejamos embora, entre aspas, não sejamos mandados embora, entre aspas, como está na parábola de Jesus. Na verdade, Deus não manda nenhum dos seus filhos embora, mas Jesus quis ressaltar o quê? Que aquele que não aproveita as suas oportunidades, ele acaba colhendo consequências através de vivências um pouco mais difíceis, para que ele então, tomando essa chacoalhada, possa se despertar para as oportunidades que lhe são oferecidas. Quantos de nós passamos por vivências ou conhecemos alguém que passou por vivências, que teve que ficar muito doente para dar valor à sua saúde, que teve que perder um ente querido para dar valor à sua família, que teve que passar por uma dificuldade muito grande para dar valor a esses talentos que nós recebemos antes. Então vejam que muitas vezes precisamos passar por momentos um pouco mais difíceis para podermos efetivamente multiplicar os talentos que nos são dados por Deus, não só no mundo espiritual, mas em cada reencarnação. O Espiritismo, neste momento da nossa caminhada evolutiva, nos dá a oportunidade de responder a questionamentos como estes, questionamentos que intrigaram a humanidade ao longo da sua história, questionamentos que foram objetos de outras tantas religiões, filosofias, doutrinas, e que muitas vezes não conseguiram oferecer a contento respostas para os seus seguidores. E desde meados do século XIX, com o advento da codificação da doutrina espírita, nós encontramos respostas lógicas, respostas racionais para perguntas como: que somos? Antes de nascer, o que éramos? Por que as pessoas são tão diferentes uma das outras? Por que a vida sorri para umas e é só desgraça para outras? Por que uns nascem enfermos e outros sãos? Por que uns são pobres materialmente e outros não? Por que uns, mesmo tendo má conduta, sofrem menos que os que só fazem o bem? Por que uns nascem no corpo masculino e outros no corpo feminino e muitas vezes não se aceitam nessa condição? Por que o Criador permitiria essas aparentes desigualdades? Por que a felicidade completa ainda não é deste mundo?
Por que alguns sobrevivem a desastres coletivos aéreos e outros não? O que acontecerá depois da morte física? São indagações que angustiaram a humanidade ao longo da sua trajetória. E que nós vamos encontrar em um centro espírita um ambiente seguro para as respostas tão desejadas por todos nós. O centro espírita, a casa espírita, ela tem várias faces. Nós podemos enxergar no centro espírita como um pronto-socorro espiritual, como um pronto-socorro das almas desencarnadas ou encarnadas que aqui chegam, com uma diversidade, uma gama muito grande de sofrimentos, e que vão encontrar, através do esclarecimento, o consolo para as suas dificuldades. Nós vamos encontrar no centro espírita uma grande oficina, um local onde nos são dadas oportunidades para nós trabalharmos pelo próximo, e trabalhando pelo próximo, estarmos também trabalhando por nós mesmos. E nós vamos encontrar o centro espírita como um educandário maravilhoso, em que nós temos a oportunidade de estudar à luz dessa doutrina maravilhosa, mas também de termos um convívio com espíritos que estão numa caminhada evolutiva e que já alcançaram uma determinada bagagem espiritual. Vejam que na casa espírita nós temos a oportunidade do aprendizado numa exposição espírita, lá numa conversa fraterna, no convívio com aqueles que são tarefeiros ou frequentadores da casa espírita. Mas nós chamamos nesta noite a atenção para uma área muito especial da casa espírita, que são os grupos de estudo que a doutrina espírita nos oferece, que a casa espírita nos oferece. Vejam que quando nós vamos estudar em um grupo espírita, nós não estamos ali somente sujeitos a um programa de estudo. Nós não estamos ali apenas sendo apresentados para a obra estudada, mas nós estamos ali colocados sob o convívio de pessoas que integram aquele grupo. Pessoas essas que, na verdade, não são pessoas. São espíritos imortais, que têm uma bagagem decorrente da sua experiência anterior, das experiências pretéritas. E aí nós vamos fazer uma outra reflexão. Quem é o meu colega de grupo de estudo? Quem é ele enquanto espírito imortal? Que bagagem espiritual ele já reuniu? E naquele momento, naqueles poucos minutos, naquela pouca hora que nós estamos juntos, ele está disposto a compartilhar comigo. Ele pode ser um analfabeto à luz da educação tradicional, mas que sabedoria, que conhecimento ele já reuniu numa existência passada. Que visão maravilhosa ele já traz daquilo que para mim ainda é turvo. E ele está compartilhando as suas ideias comigo, sem cobrar com isso, sem se exaltar atrás de um título, apenas sendo mais um colega de estudo junto comigo. Que sentimentos nobres ele já conseguiu reunir, alcançar, e que naquele convívio, ao longo de meses, ao longo de anos, ele vai ali, amenizando as dores, não é? Nesta grande terapia que também significam os grupos de estudo. Vejam o grupo de estudo como esta oportunidade de troca de experiências entre espíritos que estão
em graus diferentes no seu caminho evolutivo, mas todos reunidos com um propósito: amar e buscar a instrução. Quando falamos em grupos de estudo, quando falamos em casa espírita, nós vamos dizer que uma casa espírita, especialmente uma casa espírita federada, como é a Casa de Jesus, federada à Federação Espírita Catarinense, ligada à Federação Espírita Brasileira, vai oferecer estudos de obras básicas. Aqui trouxemos apenas, a título exemplificativo, 3 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Poderíamos ter aí a Gênese e o Livro dos Médiuns, que geralmente são estudos sequenciados, onde nós começamos lá na primeira página e vamos até a última. A Federação Espírita Brasileira vai nos oferecer estudos sistematizados, como é o programa do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, um programa feito pela Federação Espírita Brasileira a partir das melhores experiências, das melhores práticas, onde compilou isso tudo e nos apresentou 3 livros: Programa Fundamental Tomo 1, Tomo 2 e Programa Complementar, onde nós vamos estudar uma diversidade enorme de assuntos à luz de subsídios, não é? Baseados em subsídios das obras básicas, retiradas das obras básicas e de obras complementares. Temos também a introdução ao estudo sistematizado, a gente chama de IESD, eu sei que a Casa de Jesus também oferece, que é um grupo de acolhimento, não é? Que é um grupo de estudo onde também há um acolhimento muito grande e permite aí que o estudante tire dúvidas para aquilo que mais lhe angustie, com matrículas abertas o ano inteiro. E tantos outros estudos que as casas espíritas oferecem. Tudo isso nos chega como talentos. Tudo isso nos chegam como oportunidades e que precisam ser multiplicadas, como nos advertiu Jesus, para que nós efetivamente tenhamos cumprido com a finalidade neste processo reencarnatório. Lembremos, se estamos aqui hoje reencarnados, é porque passamos por uma longa fila para alcançar a reencarnação. Lembremos que existem bilhões de espíritos desencarnados que estão aguardando essa mesma oportunidade para experienciar na reencarnação, para acelerar o seu progresso. Mas queremos chamar a atenção para mais um detalhe na reflexão desta noite. E a última reflexão que nós fazemos. Por que precisamos amar? Mas por que precisamos nos instruir? Por que Emmanuel coloca que para alçar voo à condição de espíritos puros, como é Jesus, nós precisamos desenvolver a asa do sentimento, mas precisamos também desenvolver a asa da sabedoria. Se uma dessas asas for aleijada, não estiver plenamente desenvolvida, este pássaro não alçará seu voo. Mas por que isso? Porque nós temos um atributo muito especial, um atributo divino muito especial, que é a capacidade de sermos co-criadores, de integrarmos a obra divina, mas de também criarmos sob as bênçãos de Deus, criarmos a partir daquilo que Deus nos oferece. Vejamos um exemplo. Quando nós vamos estudar na obra básica a Gênese, sobre a criação do planeta Terra, quando nós vamos ler sobre a formação do planeta Terra lá na obra Evolução em Dois Mundos, na obra Caminho da Luz, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar Jesus Cristo, como o coordenador de uma legião de espíritos crísticos, espíritos do mesmo quilate que ele, que trabalharam para transformar uma rocha
neste mundo maravilhoso que hoje nós chamamos de planeta Terra. Esses espíritos coordenados, dirigidos por Jesus, há 4,5 bilhões de anos, trabalharam para que o nosso planeta fosse esse planeta azul, esse planeta verde, que nós percebemos com os nossos 5 sentidos. Certo? Como agiu Jesus neste momento? Há 4,5 bilhões de anos, espírito puro que já era. Agiu com uma varinha de condão? Foi assim? Não. Ele agiu com muito amor. Mas ele agiu também com sabedoria, com conhecimento. Jesus conhecia física, Jesus conhecia geologia, Jesus conhecia biologia, Jesus conhecia química, porque quem coordena precisa conhecer o trabalho a ser coordenado. Não é assim. Não foi assim que Jesus operou os ditos milagres, que nada mais foram o exercício do seu conhecimento, como nos é explicado lá no livro A Gênese, quando nos vai ser explicado sobre os milagres, inclusive sobre os milagres de Jesus. Não existiram prodígios, existiram a manifestação do conhecimento que Jesus detinha sobre química, sobre física, sobre biologia, sobre as coisas do espírito, sobre a mediunidade. Então vejam que se todos fomos criados simples e ignorantes, Jesus também foi aquela folhinha em branco a que nós nos referimos lá no início. Criados simples e ignorantes como todos nós. Passou exatamente pelo mesmo estágio que nós estamos passando. Só que ele provavelmente esteja nesta caminhada há muito mais tempo que nós. Por isso, capaz de co-criar de uma forma mais complexa. Vamos nos reportar agora para a nossa realidade. Somos co-criadores no nosso dia a dia? Podemos criar um planeta Terra diferente? Vamos começar por casa. Se eu quero uma Balneário Camboriú melhor, como que eu, cidadão, morador de Balneário Camboriú, tenho que agir? Fazendo a minha parte, não é isso? Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do esgoto que sai da minha casa, eu vou cuidar da minha calçada, eu vou cuidar da minha rua, eu vou cuidar do meu bairro e eu vou cuidar da minha cidade como um todo. Eu vou cuidar daquele desassistido que mora no meu bairro, ou que mora no outro bairro, porque muitas vezes ele é o gerador da violência que nos atinge, mas que muitas vezes está naquela situação por uma inércia nossa. Mas se nós fizermos a nossa parte, nós vamos ter uma cidade menos violenta. É assim ou não é? Se nós transportarmos isso para o nosso Brasil, numa época, aliás, tão delicada, e dizermos assim, eu quero um Brasil melhor, qual deverá ser o meu comportamento como co-criador? De acomodação? De mero espectador? De simplesmente dizer assim, não, eu não me meto nas decisões políticas, aliás, eu vou até anular o meu voto, porque eu não quero compactuar com a má política que vem sendo feita? Ou eu tenho que efetivamente exercer a minha atividade como cidadão? Quem são os representantes que tomam as decisões que nos afetam, às vezes, de uma forma tão desastrosa? Quem são os administradores que, por equívoco de ordem íntima, acabam praticando tantos desastres aí fora? Essa é o nosso papel enquanto co-criadores. E se nós fizermos a nossa parte, nós vamos ter uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. Numa época em que nós ouvimos tanto falar, em que a Terra está neste processo de transformação, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, quantos de nós espíritas estamos lá, aguardando, como outras religiões aguardam, algo vir de cima e simplesmente transformar
o mundo em que vivemos. É assim que vai acontecer? Não é. Este mundo vai passar para um mundo de regeneração a partir dos nossos atos, a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos. Por isso, Jesus nos fala: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos para que nós tenhamos melhores condições de colaborar pela transformação deste mundo num mundo melhor. Instruí-vos para que nós possamos compreender os fenômenos pelos quais nós estamos passando e tomarmos decisões mais felizes. Se passamos por sofrimentos, é porque esses sofrimentos nada mais são, geralmente são, decorrentes de consequências dos nossos maus atos. Se temos a percepção disso, nós vamos tomar decisões melhores e, portanto, vamos errar menos, errando menos, vamos sofrer menos. Vejam, e vamos ser mais felizes. Que maravilhoso é este mundo que a doutrina espírita nos oferece, com essa capacidade de nos reconhecermos como espíritos crísticos, como na parábola de Jesus, segundo as nossas condições. Mas a reflexão maior queremos novamente fazer: ao que efetivamente estamos fazendo com os nossos talentos? O que efetivamente estamos fazendo com ele? Estamos efetivamente multiplicando esses talentos? Que essa reflexão, sirva para seguirmos em frente na nossa caminhada, com muito otimismo e sob as bênçãos de Deus e de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Thales, por essa informação didática, pedagógica. O bom da doutrina espírita é isso, que quem vem aqui buscar algum milagre não vai sair nenhum dele, porque cabe a cada um de nós essa transformação que cada um tem que fazer para o bem comum. A doutrina do Espírito tem uma vantagem, não é vantagem, uma diferenciação das demais crenças. Não precisa de intermediário. Cabe a cada um de vocês se conhecer, porque cada um se conhecer, conhecerá o próximo, porque o próximo é idêntico a nós, que cada um está no seu estágio evolutivo. Por isso a necessidade da libertação, e essa libertação só vai ocorrer através do conhecimento. Que possamos então todos termos uma boa semana, uma noite mais proveitosa,